Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 15 de julho de 2026. E nesse horário das 19h20, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Essa obra maravilhosa desse nosso irmão Cláudio Fajardo. Nós estamos no capítulo 10, que trata da oração dominical. E hoje nós vamos entrar naquele trecho que diz: E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui fazer a nossa prece, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma noite para estudar essa obra maravilhosa que é o Sermão do Monte. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, que nos dê ombros fortes para que possamos continuar nossa caminhada frente a todas as dificuldades que possam vir a surgir na nossa vida, né? E às vezes são muitas as dificuldades que surgem, Obrigado. mas que Deus nos, nos Não, fortalece. não, obrigado. Quero não. Eu queria pedir quem está com o telefone de Nélio, que podia se apresentar, porque está com o microfone aberto, e pedimos também a Deus que envolva todos aqueles que estão sofrendo nesse momento com a sua misericórdia, porque nós sabemos que são muitos os irmãos em sofrimento. E assim, pedimos a Deus também que nos dê a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. É o companheiro, eu acho que é um companheiro que está aí, ele pode se apresentar, é só para a gente Oi, saber. boa noite. Boa noite. Desculpa, eu sou o Dinélio, eu moro aqui em Petrópolis, tá? Ah, muito prazer, Dine. É porque nós não conhecíamos o nome. Você é trabalhador de que casa, espírita? Eu sou do SEAC, Centro Espírita aqui de Petrópolis. É Centro Espírita de quê? Qual o nome? É SEAC, é Amor e Caridade. Ah, Amor e Caridade. Ele fica aí, É em Petrópolis. é mais um bairro. O bairro ali é perto do Mosela. Ah, perto do Mozela. Centro Espírita Amor e Caridade. Seja bem-vindo à nossa casa, tá, Dinélio? Tá bom, muito obrigado. Nós fazemos agora, quarta-feira, às 19h40, o estudo dessa obra. Não sei se você conhece, o Sermão do Monte. Tá bom? Seja Aham, bem-vindo. Quando quiser participar de outras atividades, fique à vontade. Depois, se tiver tá bom. interessado em receber nosso planejamento, é só você enviar para mim, através do chat, o seu número do seu celular, que tem o chat aqui, né? Você pode colocar, o meu nome é Rose Figueiredo, que eu envio para você o nosso planejamento. Mas, mais uma vez, seja bem-vindo. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá, gente. Ele diz aqui: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Aí o autor ele vai dizer assim: o verbo induzir tem como significado causar, inspirar, levar, arrastar. Só encontramos o uso desse vocábulo, né, induzir, neste versículo, na tradução revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que usamos para esse estudo. Nas outras que consultamos, a expressão mais comum é não nos deixe cair em tentação. Então, se você for na Bíblia Ave Maria, ou na Bíblia de Jerusalém, ou na Bíblia do Peregrino, você vai encontrar sempre a seguinte frase, o seguinte versículo: não nos deixes cair em tentação. Não é isso que a gente encontra? Mas na Bíblia, que tem lá a tradução de João Ferreira de Almeida, que inclusive essa tradução é da Idade Média, tá? Em vez de não nos deixe cair em tentação, nós vamos encontrar e não nos induzas à tentação. Então, quando você escuta o verbo induzir, tá meio esquisito, não fica?
na oração do Pai Nosso, você dizia, e não nos induza, porque o sentido da palavra induzir a gente conhece, a gente conhece. Quer dizer, é causar. Será que Deus induz a gente ao mal? Fica com esse sentido, né? E não nos induza a cair em tentação. Está na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Vamos ver o que o autor traz para a gente a explicação disso. É fora de propósito acharmos que o Pai, Deus, o Criador, que é todo misericórdia, induz-nos à tentação. Porque é essa a impressão que a gente tem quando a gente lê isso. E não nos induzas à tentação. Parece que alguém está querendo me induzir para o caminho do mal. Então a pessoa diz, Deus vai nos induzir à tentação? Então, como ele diz aqui, é um absurdo pensar isso. A proposta de Jesus com relação à prece é a de orarmos através de um diálogo íntimo com Deus imanente em nós. Não é porque a prece ela tem que ser essa conversa com Deus. Como diz a nossa amiga Marilena Mota, lá do COI, no Rio de Janeiro, ela diz a prece tem que ser o DDD, descagem direta para Deus. Nós não precisamos de intermediários para termos aquela conversa com Deus, aquela conversa íntima com Deus, né? Buscando não só a sintonia com a entidade superior, com o Pai, com o Criador, mas também o autoconhecimento. Mas tu, Jesus já dizia isso, não é? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Então, Jesus nos convida a um diálogo íntimo com Deus, né? Quando ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Esse teu aposento não é quatro paredes e um telhado. Não é isso. É o nosso coração, é a nossa intimidade. E fechando a tua porta, se desliga de tudo. É aquele nosso momento de estarmos, né, com o nosso Pai. E ora a teu Pai, pede a teu Pai, que vê tudo. Ele sabe tudo que a gente precisa, até daquilo que eu não sei que preciso. Mas ele sabe. Ele sabe. E ele vai nos proporcionar aquilo que nós realmente precisamos. Porque muitas vezes, né, o que a gente faz? A gente pede aquilo que a gente não precisa. A gente não precisa. E até a gente pede aquilo que pode o quê? Ser prejudicial para nós. Porque a nossa visão é curta, né? Não lembra aquela imagem do homem no alto da montanha? Nós somos o homem no pé da montanha. Nossa visão é muito curta. Deus é aquele que está no alto da montanha. Ele tem aquela visão de 360 graus, ele sabe tudo. E nós não. Nós não. Nós não sabemos o que pode acontecer com a gente daqui a 2 minutos. Deus sabe tudo. E, sabendo tudo, e como é um pai de justiça, de amor e um pai de misericórdia, ele vai nos dar exatamente aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E daí, né, nós relembramos aqui a nossa aula, né, anterior, que é aquela, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Então,
Sendo eu sabedor que o Pai sabe tudo, mesmo que eu não compreenda ainda, mas que eu sei que a vontade dele é soberana. E eu tenho que estar pronto para aceitar a vontade do Pai. Então, ele vai dizer aqui: assim, o uso do verbo induzir refere-se, no caso dessa tradução do João Ferreira de Almeida, que é muito usada, né, por muitas pessoas, principalmente pelos nossos irmãos evangélicos, mas os católicos, os espíritas também usam essa Bíblia, né, também estudam. Refere-se não a Deus, quando ele usa o verbo induzir, mas às próprias imperfeições cultivadas por cada um de nós. Imperfeições estas facilmente identificadas nesse processo de autoanálise. Então, quando ele diz, mas e não nos induz à tentação, né? Por quê? Aqui o induzido é Deus me induzindo. Isso se refere mais a mim. Mais a mim. Então, tentação é o ato de ser seduzido, atraído. Quantas pessoas, né? Hoje mesmo estava agora vendo, antes do estudo, eu estava vendo os comentários, né, sobre o jogo que teve aí, que foi sensacional, né? Inglaterra e Argentina, aquela coisa toda. Depois tem aquela mesa redonda que eu gosto de assistir, né, os comentários. E aí tinha um rapaz, que é um jornalista, que estava nessa mesa redonda, e o meu marido falou assim para mim: tá vendo aquele rapaz ali? Eu digo: tá. Reparou como ele está batido? Eu disse: é, realmente, né? Eu já tinha visto ele, acompanho ele há muitos anos, e ele era mais forte, sabe? E eu olhei e disse assim: realmente, ele está mais magro, abatido, né? Eu percebi. Isso é engraçado. Eu imaginei, esse rapaz deve estar se recuperando de uma grave doença, porque ele tá, sabe, você olha para ele, você percebe uma pessoa cheia de recuperação. Ele falou: não, esse rapaz teve um problema muito grave. Ele se perdeu durante um tempo por causa de apostas nas bets. Ele se envolveu com isso, né? E jogou tudo que tinha e que não tinha, ficou numa situação muito difícil, perdeu, teve assim, um prejuízo financeiro muito grande e teve um processo muito grave de depressão. Depressão. E a gente sabe que a depressão, né, castiga muita pessoa. Agora que eles. Eu lembrei, se realmente ele estava afastado da televisão. Ficou uma temporada afastado, agora que ele está voltando. Mas você olha para ele e você ainda percebe, né? E eu estou falando isso porque ele mesmo deu o depoimento dele. Porque ele mesmo deu o depoimento dele num dos programas, contando o que aconteceu com ele. E até como uma forma de alertar as pessoas para não se deixarem o quê? Seduzir, para não se deixarem induzir, não se deixarem levar, né, por essa coisa terrível que é o jogo. Né? E a gente sabe, né, quantos casos nós já tivemos, até comentamos aqui, de irmãos nossos que não conseguiram vencer isso, e alguns até se suicidaram, tiraram a própria vida, tiraram a própria vida. Porque uma coisa muito violenta, né? Então, ele diz aqui: tentação é o ato de ser seduzido, atraído. E ninguém, a gente não está aqui para julgar ninguém, ninguém está livre de algo desse tipo. Daí a importância do vigiar e do orar, para não cairmos em tentação. Então, nós sabemos que muitas pessoas, até pessoas da nossa família mesmo, algumas estão se deixando arrastar por essa coisa terrível que é esse jogo, né? As bets, apostas. As pessoas, às vezes, estão passando por uma situação financeira difícil, estão com um probleminha, e vem naquilo, né?
uma oportunidade de conseguir sair da dificuldade que se encontra. E, ao contrário, elas mergulham num problema muito maior e tudo isso se torna um verdadeiro monstro que, às vezes, a criatura fragilizada não consegue enfrentar, não consegue encontrar ajuda e, muitas vezes, ela, desesperada, faz algo muito equivocado. E ele diz aqui, mas cada um, e isso que eu vou ler agora está na carta a Tiago, ou melhor, é na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência quer dizer leviandade e moralidade. Fraqueza, vamos dizer assim, né? Então, quando Tiago escreve isso, cada um é tentado quando é traído e engodado. Engodado é enganado, né? Pela sua própria leviandade, fraqueza e moralidade. É no nosso calcanhar de Aquiles. É ali que nós vamos ser tentados. Né? Aí eu sempre gosto de contar para vocês aquela história daquele filme, né? O Advogado do Diabo, né? O final. Um advogado muito vaidoso, quase perdeu tudo. Esposa, família, dignidade, profissão. Mas ele conseguiu sair, né? Conseguiu sair daquela confusão. Mas lá no final, entre aspas, o diabo lança mais uma a isca para ver se o pega. Né? E primeiro o elogia, ele ali se fingindo humilde, diz, não, não, não quero, não quero. Mas aí o diabo, né, que é o Robert De Niro, né, ele dá mais uma, quer dizer, ele faz mais um elogio. E aí o cara para, e era uma pessoa muito vaidosa, e diz, tudo bem, tudo bem. Então, vamos marcar uma reunião para a próxima quinta-feira. Aí o diabo sorri para ele, ele vai embora, e o diabo olha para a câmera e diz assim: vaidade, vaidade, esse é o pecado que eu mais gosto. E nós somos vaidosos, não é? Então, cada um é tentado ali naquilo que ainda tem de fraqueza, no seu calcanhar de Aquiles. Para alguns, é a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Né? Então, ele fala aqui: cada um é tentado quando atraído e engodado, quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depreendemos de tal ensinamento que a origem da tentação não é externa. Não é aquela coisa, a carne é fraca. A origem da minha tentação é aquele carro lindo, maravilhoso. Aquilo que é a origem da minha tentação é aquela mansão de 35 quartos, não é verdade? É aquela bolsa Victor Hugo, é aquele vestido. Não, não. A origem da tentação não é externa. O elemento tentador passa a não ter importância quando não há devida sintonia entre o ser tentado e o agente indutor dessa anomalia. Se eu não sou vaidosa, a bolsa pode ser de qualquer marca, o carro pode ser de qualquer fabricante. Não vai ter problema nenhum para mim. Não vai ter maior problema para mim. A imperfeição moral acrescida da invigilância e da aspiração contrária aos desígnios divinos acham-se na gênese de todo o processo de sedução. Então eu vou ser seduzido, eu vou ser induzido, não é porque a bolsa é muito cara, é porque eu sou uma pessoa que ainda tem uma moral duvidosa. Eu ainda sou aquele espírito, né?
E todos nós somos perfectíveis, é verdade, mas eu ainda me deixo atrair pelo brilho das coisas, né? Eu sou ainda facilmente manipulável. Eu ainda sou invigilante. Por isso, eu sou facilmente captado. A gente pode perceber nas histórias que a gente vê, às vezes, é uma pessoa que tem um bom. A gente, citando alguns casos, né? Às vezes é aquela pessoa que tem um bom casamento, uma boa esposa, uma família, mas aí se deixa ver alguém mais bonito, assim, com aquela conversinha, cai. Quando vê o escândalo, né? É aquele dinheiro que fácil, parece fácil, né? Então, é um convite moral, mas que eu acho que. Aí aquela frase, todo mundo faz. É verdade, todo mundo faz. Mas isso é errado, falando, ah, mas todo mundo faz. Então eu vou fazer também. E assim a gente vai. Então, ele vai dizer aqui, mas livra-nos do mal, porque a passagem diz, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Mal é tudo aquilo que é contrário ao bem, né? Esse mal com L. É tudo aquilo que é contrário ao bem. Bem, por sua vez, é o que se acha em concordância com os princípios morais que regem o universo. E o bem é tudo que está em concordância com as leis divinas. E o mal é tudo que é o oposto. E será que nós, nessa altura do campeonato, no grau evolutivo em que nos encontramos, nós ainda não sabemos o que é o mal? Ou o que é o bem? Onde está escrito a lei do Senhor? Questão 621 do Livro dos Espíritos, da nossa consciência. Então, nós sabemos, né? Então, segundo a instrução dos Espíritos, lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, eu vou até pegar aqui o Livro dos Espíritos, questão 913. Só para é sempre bom a gente relembrar aqui. 913. Olha a pergunta. Está no parte terceira, capítulo 12, da perfeição moral. O egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Então, a gente já sabe, o título dessa questão é o egoísmo, que o egoísmo é um vício. É um vício. E os espíritos vão dizer, temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Eu acho interessante aqui, porque eles dão a resposta, mas dão, de certa maneira, uma puxadinha de orelha na gente. Olha o que ele diz aqui. Temos-lo dito, mas aí ele faz questão de dizer, muitas vezes. Então, nós já falamos isso para você muitas vezes. Eles estão respondendo até a Kardec, né? Porque Kardec perguntou ele, já disse muitas vezes para você o egoísmo. Daí, do egoísmo, deriva todo o mal, quer dizer, tudo que é contrário à lei de Deus. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos os vícios, há egoísmo. Por mais que lhes dei combate, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Quer dizer, você pode travar um combate ferrenho contra
todos os vícios que você tiver. Todos. Mas se você não atacar a causa, que é o egoísmo, você não vai conseguir, não vai sair vitorioso dessa batalha contra os vícios. Aí ele diz: tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chave da sociedade. Então, não adianta você, eu quero acabar com a minha vaidade, eu quero acabar com o meu orgulho, eu quero acabar com esse desejo que eu tenho de ter muitas coisas. Não adianta nada disso. Não adianta você atacar isso. Você primeiro tem que atacar a raiz desse negócio, que é o egoísmo. Quem quiser, aí ele faz uma recomendação, né? Desde esta vida, esse momento presente, porque o futuro ainda não existe. E o passado, eu não vou conseguir mudar uma vírgula do passado. Então, o negócio é o agora. Então, quem quiser, né, desde esta vida, este momento, ir aproximando-se da perfeição moral, e ele mostra aqui o quê? Que isso é uma coisa que você não vai conseguir assim, ó, instantaneamente. É uma coisa que vai acontecer paulatinamente, tá? Ir aproximando-se, vai levar um certo tempo. Da perfeição moral, deve expurgar, quer dizer, limpar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. Quer dizer, uma força-tarefa, você tem que empreender uma força-tarefa contra o egoísmo. Visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Então, eu quero me renovar. Combate primeiro o egoísmo que há dentro de você. Eu? Sim, 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 sim. E às vezes a gente diz, não, mas eu não sou egoísta. Eu até divido o meu pão. E quem disse que o egoísmo só trata da divisão de um pão? De você dar uma cesta básica. Eu já até contei para vocês, mas eu gosto de receber, porque isso foi uma lição para mim, sobre a minha filha, né? Hoje ela está com 43 anos, mas na época ela tinha 12 anos. E ela ia fazer uma prova de matemática. E ela precisava tirar, se eu não me engano, precisava tirar 7 ou 8. Ela até conseguiu. Então, eu estudei com ela, estudei, nós estudamos juntas, e ela foi para a escola para fazer a prova, né? E eu fiquei marcando o relógio, que a prova começava 7h30, olha só, né? Então, quando ela saiu de casa, eu fiz uma prece com ela, né? E ela foi. E eu fiquei marcando o relógio, a prova começa às 7h30. Então, quando deu 7h25, eu me preparei, sentei no sofá, né? E fiz aquela prece. Ó Pai de infinito, aquela prece, né? Minha filha, neste momento, está iniciando a prova de matemática. E ela precisa tirar uma boa nota. Ela estudou, senhor, ela estudou. Então, ela precisa tirar uma boa nota, porque para não ficar de recuperação, para passar direto. Por favor, senhor, envolva minha filha. Fiz aquela prece. Quando acabei de fazer aquela prece, eu ouvi com aquela voz que eu nunca mais vou esquecer da minha vida. O meu amigo espiritual dizer para mim, aqui dentro da minha cabeça, mas não é apenas a sua filha que nesse momento está fazendo prova na sala de aula. Nossa, que vergonha! Eu estava sozinha dentro de casa. Se eu fosse branca, eu acho que eu tinha ficado da cor de um pimentão. E eu fiquei tão envergonhada. Olha o meu egoísmo. Eu fiz a minha prece pensando apenas o quê? Na minha filha, quando a sala dela tinha uns 24 alunos. Em nenhum momento. E olha
que eu já era espírita, né? Já era coordenadora do departamento de mediunidade, dava palestra, dava curso de evangelho, aquela coisa era toda. Mas naquela hora eu só fui capaz de fazer uma prece pedida a Deus para ajudar a minha filha, que é prova maior de egoísmo. Na mesma hora Senhor, me perdoe. Aí rezei pelos colegas da sala de aula, por todas as crianças que estavam das outras turmas, porque era dia de prova para a escola toda, para todas as crianças de todas as escolas que estivessem fazendo prova naquele momento. Porque aquilo foi prova do egoísmo que eu ainda trazia dentro de mim. E às vezes a gente pensa que egoísmo, ai, poxa vida, não quis dividir o pedaço de bolo comigo. Como você é egoísta? Não. Às vezes somos, às vezes, na maioria das vezes, nós somos egoístas e nem percebemos que somos. Se o amigo espiritual não me dá aquela chamada, eu ia E, continuar. Rose, quando tem um acidente, você sabe que um parente seu está naquele lugar e ele liga para você: ah, graças a Deus o meu filho não está lá. E os outros? Exato, exato. Ah, Senhor, aqui o meu marido, ele é muito ligado nessas coisas. Quando a filha dele mora aqui perto, e a neta também, quando passa uma ambulância vindo na direção dela, ele diz, ai, meu Deus do céu, preocupada, será que foi a Ana Cristina? Será que foi a Aline? Ah, senhor... Aí elas ligam, ai, graças a Deus, vocês já chegaram em casa, estão bem. Eu fico olhando para ele assim, quantas pessoas estão passando na rua naquele momento? E a gente pensa em quem? Na filha da neta, no filho... Isso aí, é isso aí. Então, né? E eu, com essa coisa, eu fui aprendendo. Quando eu estou em casa e passo uma ambulância, eu logo faço uma oração, pedindo a Deus que abençoe aquele irmão. Se a ambulância estiver indo buscar alguém, que às vezes está indo buscar alguém, né? Que Deus abençoe essa pessoa, a família dessa pessoa, ajude também a equipe. E também eu penso, e se a ambulância já estiver trazendo, que abençoe essa pessoa, abençoe todos aqueles que estão do hospital, né? Porque às vezes a gente diz, meu Deus, eu vou rezar porque meu amigo está lá, hoje vai fazer uma cirurgia. Mas a gente não deve rezar só pelo amigo, rezar por todos os pacientes que estão naquele hospital. E pela equipe, né? Toda a equipe ali, envolvendo não só os médicos, atendentes, todo mundo, as famílias. A gente tem que ser assim. É assim, por isso que ele diz aqui no Livro dos Espíritos, né? Que é para que a gente possa ir aproximando, mostrando que é algo que vai ser construído aos poucos. Porque essas coisinhas que a gente ainda faz, são muitas, porque dar o pão é até fácil. Alguém te pede um pedaço de pão na rua, você diz, você está com fome? Vamos ali naquela lanchonete, eu compro o lanche para você. Isso é fácil. Mas é essas questões que estão tão ainda arraigadas em nós, que nós nem percebemos que é egoísmo. A não ser que aconteça como aconteceu comigo, que o amigo espiritual me deu uma tremenda puxada de orelha. Mas se não acontecer isso, vai como se nós fôssemos pessoas altamente virtuosas. Não, nós ainda somos muito egoístas. Por isso que ele diz que o egoísmo está na base de todos os vícios, é a causa de todos os vícios. E ele não é fácil de ser extirpado. Não é fácil, né? Então, ele diz: mal é tudo aquilo que é contrário ao bem, por sua vez, e o que se acha em concordância com os princípios morais que rege o universo. Então, ele vai falar aqui: portanto, se queremos nos livrar do mal e das tentações por ele geradas, né, o mal, as tentações geradas por esse mal, é em nosso próprio interior que devemos trabalhar. Não é lá fora. Precisamos trabalhar dentro de nós.
Nós somos espíritos imortais, somos individualidades. O problema está dentro de nós. E ele vai continuar aqui. Ao buscarmos posições altruístas, estamos alimentando o amor existente em nós e, consequentemente, destruindo o maior de todos os vícios. Quando na oração dominical, que é o modelo ideal de como orar, o Cristo diz: mas livra-nos do mal. Refere-se a este, e é o único mal que realmente nos causa dano. O mal existente dentro de nós mesmos, mas livra-nos do mal. Então, nós estamos pedindo a Deus que nos dê força, sabedoria. Sabedoria não, que não, ele não pode me dar sabedoria. Sabedoria só eu que tenho que conquistar. Mas que ele me dê força, né? Potencialize a minha coragem, para que eu trave o bom combate. Porque eu sou o meu maior adversário. Eu sou o meu maior adversário. Não foi por outro motivo que ele, Jesus, orando em favor dos discípulos, disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Está lá João, capítulo 17, versículo 15. Então, o Senhor, Jesus pediu em relação aos discípulos. Não peço que os tire do mundo. Porque Jesus podia dizer, né? Senhor, depois da minha partida, leve todos os meus discípulos para o paraíso, para ficarem ao meu lado. Ele disse: não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os ajude para que eles não sucumbam. Viver no mundo e, conseguintemente, sofrer suas influências é uma necessidade para o espírito de evolução, né? Os seus discípulos eram espíritos que estavam em evolução. Nenhum deles era espírito perfeito. Então, nós precisamos, lembrando que o planeta Terra é uma escola, é um hospital, é uma oficina de trabalho, né? Então, nós precisamos, para evoluirmos e podermos nos aproximar do Pai, como está escrito na questão 112, né? De um livro, essa questão tão importante do Livro dos Espíritos, 112, 115, peraí, eu sempre... Agora me deu um branco, está lá. É a 115, né? Progressão dos Espíritos. Está lá na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. 115, quando Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E o que é que os espíritos respondem? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um, olha a individualidade. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, aos poucos, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, né? Para alcançarem a perfeição relativa, porque absoluta é só Deus. Então, para que isso aconteça, como está ali na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós precisamos viver no mundo e sofrer suas influências. Da mesma forma que o aluno, para passar de um grau a outro, no que diz respeito à hierarquia colegial, tem de realizar uma prova para avaliar seu nível de aproveitamento, ao espírito em evolução é imperioso. Olha o termo que ele usa. É imperioso, né? É fundamental passar por situações que o testem.
relação que o testem com relação aos novos valores adquiridos. Porque às vezes eu digo assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito paciente, né? Graças a Deus, sou uma pessoa muito paciente. Aí daqui a pouco acontece qualquer coisa e eu digo, meu Deus, me desculpe, senhor, mas eu perdi a paciência. Perdeu? Ninguém perde o que não tem. Ninguém perde o que não tem. Eu, às vezes, penso que já conquistei essa virtude, mas não conquistei. Como diz Senira Pinto, num texto maravilhoso que eu adoro, chamado Exortação. Está naquele livro, acho que é Levanta-te e Anda, se eu não me engano. É a primeira página. Ela diz assim: basta uma pequena nuvem lá no horizonte e a gente já está perdendo o equilíbrio. O céu pode estar maravilhoso, azulzinho. Basta uma pequena nuvem. Você olhar assim e você vê lá uma nuvenzinha, você já fica, ai meu Deus, vai chover, vai cair uma tempestade. Eu tenho. Entendeu? Então, nós ainda somos assim. E aí ele vai dizer aqui, né? É, como avaliar-se? Como avaliar se já podemos caminhar adiante com referência, com referência a determinada virtude, se não através de sua vivenciação? E com quem exemplificá-la, se não com aquele que não a possui? Exigindo desta forma a nossa firmeza de testemunho. Então, é vivendo, é testemunhando que nós vamos verificar se já fizemos a conquista daquela virtude. Concluindo, podemos mais uma vez afirmar que o mal referenciado por Jesus nesta excelente prece, que é a oração dominical, não é aquele que se manifesta de fora para dentro, e sim o que atua de dentro para fora. Não é o mal aparente que nos fazem, mas o mal verdadeiro que fazemos. Porque o mal que nos fazem é uma oportunidade para nós verificarmos se nós já somos indulgentes, não é? Se nós já somos humildes, se nós paramos para pensar assim, o companheiro fez isso porque ele ainda não sabe, não aprendeu a forma correta de agir. Se na hora que o companheiro, né, no trânsito, nos dá uma fechada, amassa o nosso carro, um pedaço. Às vezes, nem amassa, né? Você desce, você diz assim para ele: vai com Deus, meu irmão. Mas esse vai com Deus é verdadeiro. Vai com Deus, e não aquele vai com Deus, que diz assim: quero que você se exploda no primeiro poste que aparecer. Não é assim? Vai com Deus, meu irmão. O companheiro dá uma fechada em você e você diz assim: não, ele deve estar com algum problema. De repente está numa emergência. Mas é assim que a gente fala? Claro que não. A gente põe meio tronco para fora da janela e pá, não é assim? E arrebenta. Vai falando o resto da viagem, quando chega no trabalho, ainda, ó, vai para casa. Aí, metendo malho. Então, é justamente nesse mal que se manifesta de fora para dentro, é que nós vamos ser testados e provados. Se já fizemos aquela virtude. Né? Então, o grande mal é o que atua de dentro para fora.
né? Mas o mal verdadeiro que nós fazemos. Então, quando a gente não nos deixe cair em tentação, Senhor, me dá força para eu não fazer isso novamente, né? E não nos deixe cair em tentação. É pedir força ao Senhor. Não tem aquele que diz, Senhor, cala a minha boca para todas as injúrias, para que eu não fale mais injúrias. Mas é Deus que tem que botar a venda, tem que botar um esparadrapo da minha boca? Não, sou eu que não posso, né, usar mais daquelas palavras para ofender o companheiro. E eu trouxe aqui um texto para compartilhar com a gente, do livro Segue-me. Deixa eu pegar aqui esse Segue. Deixa eu pegar. Ah, está aqui. Vou passar para cá. Um minutinho. Acredito que vocês estejam vendo, né? O livro Segue-me, ele é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Um livro ótimo, ótimo. E nesse livro, Emmanuel vai fazer uma reflexão dessa passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 13. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui ele usa esse termo, né? Não nos deixe cair em tentação. Não nos induz à tentação. Então, Emmanuel vai fazer uma reflexão. E o texto ele deu o título de Obsessões. E Emmanuel diz assim: nem sempre conseguimos perceber os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. Isso é verdade. Os processos obsessivos muitas vezes começam de uma coisa que parece tão assim, sabe, pequena. Não começam com tchan, 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 não. Pensa daquela coisa tão boba. O olhar de desconfiança. Não sei não, mas eu acho. Sabe aquele olhar de desconfiança? Você olha, vê alguma coisa assim, você pensa assim. Às vezes aquela criatura não está fazendo nada demais. Mas você olha e diz assim: sei não. Estou vendo fulano ali, quietinho, eu acho que aí tem coisa. Pronto. Você pode estar, nesse momento, dando início a um processo obsessivo. Basta aquele. Aí tem coisa, né? A maledicência, olhar de desconfiança, um grito de cólera, né? Uma frase pejorativa, né? Uma frase onde você tenta diminuir o seu parceiro, o seu irmão, o seu próximo, a ponta de sarcasmo, sabe? Com aquela ironia, um momento de irritação, a tristeza sem motivo. Por que que você está assim? Ah, sei lá. Ninguém me ama, ninguém me quer. Esse mundo é uma droga. Um instante de impaciência, a indisposição descontrolada. Então ele diz aqui, ele cita aqui, né? Esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oportunidades de se ganhar uma obsessão. E tem mais, tem muito mais. Mas ele citou aqui coisas que parecem tolas, pequenas, mas que podem abrir porta para o processo obsessivo. Estabelecida a ligação com as sombras, por semelhantes tomadas de vigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. Às vezes, um processo obsessivo que se inicia por um instante de paciência, por uma indisposição controlada, pode levar anos, porque ele vai acentuando cada vez mais, até séculos. Estabelecida a ligação com as sombras,
por semelhantes tomadas de vigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. Aí começam a desarmonia em casa, a discórdia no grupo da ação, no trabalho, né? O fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede da intriga hoje em dia, né? Olha a internet aí, olha as redes sociais. A treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito, né? A briga sem propósito, a discussão sem propósito, tudo por intolerância, tudo porque um não respeita o direito do outro. As obsessões que envolvem individualidades e equipes, e ele fala equipes por quê? Porque nós sabemos que a obsessão ela pode ser coletiva. Lembra na aldeia de Morzine, quando Kardec fala na Revista Espírita, que foi como se uma nuvem cobrisse aquela aldeia? Uma nuvem de quê? De espíritos inferiores. Então, ela pode ser individual, essa obsessão, ou pode ser uma obsessão coletiva. Então, as obsessões que envolvem individualidades e equipe quase sempre partem de inconveniências pequeninas, que devem ser evitadas. Olha o vigiar e orar. Qual se procede com minúsculo foco de infecção? Ah, foi só uma cortadinha aqui, tá meio vermelhinho. Não, vai lá, lava com sabão, bota um remédio, bota um band-aid, faz o fica observando. Se a inflamação permanecer, tome outras providências para eliminar aquele foco de infecção. Para isso, dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio. Cala tua, vamos calar a nossa boca para todas as maldades. A vacina da tolerância, do respeito, o detergente do trabalho. Cabeça vazia é carpintaria do diabo, esse ditado tão antigo, né? E o antisséptico da oração. Pai, né? É aquela oração, né? Que a gente deve fazer. E não nos deixe cair em tentação. Dai-me força para que eu não me autodestrua, mas livra-nos do mal dos meus vícios, que eu tenha sabedoria, inteligência, bom senso, para não me deixar arrastar pela tempestade. E é através dessa oração, dessa conversa com Deus, que eu vou adquirindo o quê? Força, né? Quando a gente... Me fugiu a palavra. Quando você toma vacina, você toma vacina para ficar o quê? Carmen, me ajuda aí. Faltou a palavra, fugiu a palavra agora. Aumentar a imunidade, Para aumentar a minha imunidade, né? Para ter resistência aos resistência. vírus e às bactérias que vêm das sombras e que sabem que eu ainda sou uma pessoa frágil, que eu ainda tenho as minhas fraquezas, mas que eu peço a Deus essa força, né? Potencialize, Senhor, a minha força. Mas não adianta só Deus potencializar, eu tenho que fazer a minha parte também. Aí eu vou à questão 919 de Agostinho, né? Essa questão maravilhosa, quando Agostinho lá vai dizer conhecimento de si mesmo, né? Qual o meio mais prático que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Não se deixar levar pela tentação. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, naquela questão 919A, pergunta para ele: eu conheço toda a sabedoria dessa máxima.
Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Como é que eu faço isso? E aí, Agostinho, né, vai dar aquela orientação, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra, quer dizer, quando eu estava encarnado. Ao fim do dia, eu gosto muito disso. Quando Agostinho diz assim, ó, ao fim de cada dia, não é no final de semana, não. Se você for fazer isso só no final de semana, vai ter muita coisa que você vai deixar passar. Então, ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, aonde eu precisava melhorar. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito e por que fizera aquilo, né? Rogando a Deus e ao seu anjo guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então ele fala isso para a gente. Presta atenção. Presta atenção, né? Faz isso aí. Porque o problema não está do outro, está em nós mesmos. E para a gente encerrar, a gente vem com essa pergunta de Kardec que eu adoro, que é a que está na questão 909 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas mais inclinações, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas mais inclinações? E o homem e os espíritos respondem, né? Sim, sim, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. A forma como eles falam, eu tenho vontade de rir. Sim, o homem podia vencer as suas mais inclinações, sim, e fazer esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentro de vós fazem esforços. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Vocês poderiam estar livres de toda a dor e sofrimento. Bastaria fazer pouquíssimos e insignificantes esforços. Mas, olha, são poucos aqueles que estão dentro, no meio de vocês que querem fazer algum esforço. Ah, e tem mais um aqui, que eu também gosto muito. Quando Kardec pergunta, né? Pode o homem, né? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Né? Pode o homem lutar e vencer essa batalha contra o mal? E eles respondem: pode, pode. Claro que pode. Visto que tais espíritos, os espíritos do mal, só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Please. Fecha a boca a todas as maldades, a todas as maledicências, educa seus pensamentos
educa seus sentimentos e com certeza os espíritos não vão nem enxergar você. Vão assim, ó, passar batidos, né? Então, nessas perguntas, 909 e 467, a gente vê o quê? Que o grande problema não está naquilo que vem de fora, em direção a cada um de nós, mas sim daquilo que sai do nosso coração, né? Então, realmente, né, o estudo de hoje eu achei muito interessante, porque ele vem nos trazendo a lição. A dor, a origem da dor, está dentro de nós, mas a cura para as nossas doenças também está dentro de nós. Depende de como eu vou usar meu livre-arbítrio, né? Eu que vou. Eu tenho esse livre-arbítrio. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí sobre essa aula de hoje? Carmen aí, Diné, Márcia, Joana, Joy. Essa Além pergunta da aula ser 909, eu tenho aqui no meu mural. Aqui, eu leio toda hora essa pergunta. Eu vou botar essa outra 464, 67, que eu não tenho aqui no mural. É, pelo menos, né? Eu olho lá toda hora. É isso aí, minha filha. É assim que a gente vai resolvendo as problemáticas. Fala, foi uma Márcia. ótima chamada, né? Ah, sim. É uma Muito boa, Rose. muito boa Adorei a aula. chamada, né? Esse livro dos espíritos aqui. Esse texto que você trouxe também, Ah, é ótimo. Obsessões, do livro Segue-me de Emmanuel, né? Eu estava até. eu tenho esse livro, depois eu vou ler. O meu também está velhinho aqui, ó. O meu está velhinho, ó. É Segue-me. isso mesmo. Está velhinho o meu. Mas ele é maravilhoso. Você vê, Emmanuel, com poucas palavras, nos deu uma aula. É, e coisas assim que a gente nem imaginava, né? Que É, poderia virar uma obsessão. sim, né? A gente é aquele detalhe. Muitas vezes a gente pensa que a obsessão é o tchan, 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 né? É aquela coisa. Não, tudo muito sutil, muito pequenininho. E aí a gente vai acumulando, né? Acumulando, 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 acumulando. Daqui a pouco, olha o problema. E depois para se libertar. Olha a dor de cabeça para se libertar. Não é fácil. Tratamento de obsessão não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, meus irmãos, alguém mais? Dinélio, tá tudo bem? Tá tudo bem, foi muito boa a palestra. Excelente. Obrigado, meu amigo. É um estudo que a gente faz toda quarta-feira, às 19h20, 7h20 da noite. Se você quiser, você conseguiu o link como? Eu acho que foi da livraria Oswaldo Cruz, se eu não me Ah, engano. é, eu coloco ali da livraria. Eu sempre coloco da livraria o link, os cartazezinhos de todos os estudos que nós temos. Nós temos estudo segunda, quarta, quinta e sexta. Eu sempre coloco ali. Se você quiser, é só botar no chat aí seu telefone, que eu posso mandar diretamente para você. Ou então você continua pegando lá da livraria mesmo os links, tá bom? Então, meus Ah, irmãos, ok, muito obrigado. nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, daqui a pouco tem a nossa irradiação, né? Agradecendo muito, muito a Deus por tudo. E aí, Márcia, faz a nossa prece aí de encerramento, minha amiga. É com Ó, muita semana que alegria. vem, só um instantinho, semana que vem é dia 22. Nós vamos começar aqui. Por que se perdoardes aos homens as suas ofensas? 22/7. Desculpa, Márcia, pode fazer aí. É com muita alegria que elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai de amor, em agradecimento por esse estudo
tão significante para a nossa vida, que possamos absorver todos esses ensinamentos e que a gente possa acordar de uma vez por todas, né? E continuar estudando cada vez mais para nos tornarmos pessoas melhores. Só temos a agradecer a Deus, a Jesus, a inspiração da espiritualidade com a nossa irmã Rose, que trabalha incessantemente a nos trazer todos esses estudos. E assim, damos por encerrado o estudo da noite de hoje, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs, desejo a todos vocês uma boa noite, de muita paz, de muita luz, que os Espíritos amigos abençoe, que Francisco de Assis os envolva com seu amor, seu carinho, e que amanhã, se Deus quiser, às 16 horas, estaremos de volta para o estudo da obra Jesus, o Médico das Almas, que também é muito boa, né? Jesus, o Médico das Almas. E depois nós temos a nossa palestra pública às 18h30. Um beijo no coração de todos, tá bom? Boa noite a todos. Até amanhã. Ô, Rose, passa para mim o anfitrião, Tá, eu vou passar assim, minha amiga. tá? Que a Beijo aí no Denise, coração. de repente, não conseguiu entrar.